TV Nova, o brilho da gente. Está começando o programa Políticas, aqui pela TV Nova Nordeste. É um espaço dedicado ao debate de fatos e ideias em Pernambuco. As entrevistas giram em torno da ciência, da política, da economia, do comportamento e da sociedade. Vamos conversar hoje sobre um assunto que atinge muitos brasileiros, que é o divórcio. E o divórcio só acontece depois do casamento, né? Para vocês terem ideia, o casamento formal, o casamento civil, né? O IBGE registra que em 2015 aconteceram 1.137.000 casamentos. Mas de 2004 a 2014 houve um crescimento de 160% dos divórcios. Pergunta às convidadas, a advogada de direito, especialista em direito de família, Fernanda Lima, e também a defensora pública, Ângela Valdivino. Ângela, o seu contato direto com as pessoas que vão à procura de ajuda jurídica na Defensoria Pública vai exatamente na questão do direito da família. Não é? A gente pode dizer que o casamento está se acabando, em virtude de um número crescente dos divórcios. Existe isso? Existe uma incidência sempre alta, mas, assim, ao meu ver, eu vejo ainda, assim, apesar dos números que você acabou de citar serem gigantescos, mas ainda as pessoas ainda optam pelo casamento. O casamento, no momento que você é uma sociedade entre duas pessoas, que é onde assegura os direitos, especialmente os direitos patrimoniais. Então, assim, eu ainda enxergo o casamento como ainda a forma mais utilizada entre as pessoas, apesar de realmente outras formas hoje estarem sendo buscadas, como a união estável. A advogada Fernanda Lima, especialista desculpe, nessa área de direito familiar, há também essa questão citada por ele, a questão patrimonial, porque a gente aqui não está para analisar o amor, o respeito dos cônjuges, das pessoas que se casam, mas fazer uma análise mais do ponto de vista legal, do ponto de vista mais frio da lei, que é exatamente essa questão patrimonial. Você poderia abordar qual é a prioridade nos divórcios que acontecem? Não é? Qual é a prioridade das pessoas que vão procurar divórcio? É o patrimônio ou a família? Veja bem, então, eu considero que no momento em que há essa dissolução da conjugalidade, é muito no caso a caso, porque cada estrutura familiar carrega uma história. Então, a gente, a princípio, não teria como dar um panorama geral, digamos, o que é que se prioriza no fim do casamento. Depende muito da forma como esse casamento vai terminar, né? Se esse casamento termina de uma forma mais amigável, se existem brigas, se existem filhos, né? Se o casal tem patrimônio. Mas, assim, em linhas gerais, pegando um dos vários modelos de família que a gente tem, aquela família que houve o casamento por um período de tempo, houveram filhos e se constituiu o patrimônio. Na hora que o casal vai se divorciar, se a gente estiver falando de uma dissolução, que não é dissolução, mas um rompimento amigável, vai se priorizar, obviamente, se tiverem filhos, talvez o bem-estar dos filhos, para depois se passar as questões patrimoniais, né? Efetivamente a divisão do que tiver sido construído durante aquele período de tempo que o casamento perdurou. Mas, geralmente, quando a pessoa busca um advogado de família para um divórcio, ele está, primeiramente, querendo encerrar um relacionamento com outro, né? Por fim, por uma delimitação com aquela pessoa que ele conviveu por um determinado período de tempo. E, em decorrência disso, ele aborda essas outras questões, inclusive as patrimoniais. Exato. E a questão dos filhos em si? Como eles ficam diante dessa nova legislação que permite a guarda compartilhada? Hoje, como você está colocando, via de regra, a guarda ela é compartilhada por lei, né? Apenas para a gente esclarecer o que é a guarda compartilhada. A guarda compartilhada, ela é a divisão, na verdade, ela é a manutenção do que a gente chama de poder familiar. O poder familiar é o poder que o pai e a mãe têm sobre aquela criança para gerir a vida
inicialmente até os 18 anos, se a criança não tiver nenhuma condição especial. Então, a guarda compartilhada, ela decorre da lei, como você colocou, ela é o modelo obrigatório hoje no nosso judiciário. E o que é que acontece? A criança ela vai ficar residindo com um dos genitores, a gente chama de genitor guardião, vai se estabelecer uma residência, até porque depois de muito estudo e de trabalhos com psicólogos se percebeu que a criança precisa ter um vínculo, um referencial de onde morar e do que é o espaço dela. Mas ambos os pais, independente de estarem em contato diário com a criança, eles mantêm esse poder de gestão da vida, da escola, dos afazeres. Isso é o que a gente chama de guarda compartilhada e é o nosso modelo. Existem outras opções. A guarda unilateral é uma delas. Mas hoje é dificilmente aplicado. Por quê? Porque para você ter uma guarda que não se encaixe na modalidade compartilhada, você tem que comprovar que um dos genitores ele não tem uma condição, ele não tem aptidão para estar com o filho. E aí a gente só tem isso em casos extremos. Pessoas que, por exemplo, têm um problema, uma dependência química ou sofram algum distúrbio psicológico, que isso aí são casos realmente à parte. Mas a regra hoje é a compartilhada. Então a regra é, a gente acabou a conjugalidade, a gente dissolveu o vínculo, mas a gente mantém o que a gente chama de vínculo familiar, a parentalidade dos pais em razão dos filhos. Doutora Ângela, essa visão da família, da guarda dos filhos, é uma visão de família, digamos assim, uma antiga, né? De acordo com a própria Constituição Federal, que determina o que é família, pai, homem, mulher e filhos. Mas hoje as famílias são completamente diferentes, né? E tem várias formatações de família, inclusive famílias homoafetivas com filhos. E isso daí interfere de alguma coisa nessa questão do divórcio, nessa questão do casamento, essa nova formatação de famílias? Sim, com certeza implica sim. Hoje você falou aí das vários tipos, né, de formatos de família. Estatisticamente o IBGE já constatou, né, mais 50% das famílias que existem hoje não são no formato pai, mãe e filho. Hoje muitas vezes é um avô, uma avó, um tio. Então assim, tem que se respeitar esses novos formatos. Então, é a multiparentalidade que você está falando. Lógico que, num divórcio, se esse filho ele está sob a guarda de uma avó, sob a guarda de alguém, outro parente, que não seja esse pai ou essa mãe, obviamente tem que se discutir que a manutenção e muitas vezes até a guarda mesmo dessa criança. Se ele tem pai, se ele tem mãe e está sob a guarda de um tio, está sob a guarda de um avô. Então, assim, é óbvio que talvez outros direitos em favor dessa criança, como pensão alimentícia, esses pais terão que arcar, porque esse avô que está mantendo esta criança, então, ele tem o direito, se a guarda, se esse avô, ou se um tio, ou seja lá qualquer outro parente tem esta guarda, ele tem o direito de pleitear uma pensão alimentícia em favor daquele pai que não está exercendo naquele momento. Então, tem influência e reflete, sim, nesses novos formatos de família, também o divórcio. Na hora dessa dissolução, também tem que haver definições de como esses filhos ficarão amparados. Pela experiência profissional de vocês, queria saber, já aconteceram casos, por exemplo, de divórcios em casamentos homoafetivos? Sim, hoje é muito comum. Divórcio do ponto de vista legal? Divórcio não, mas muitas vezes eles acabam constituindo uma união estável em cartório. E aí tem que dissolver essa união que foi feita e aí tem as implicações patrimoniais, da mesma forma como qualquer outra família, né? Fernanda. A família homoafetiva, que a gente chama, embora ela tenha sido recentemente reconhecida de forma, digamos, pública, né, a publicidade, mas ela é uma família que em nada se diferencia da família tradicional, que é o que a gente chama de família tradicional, né, o modelo homem, mulher e filho. Então, da mesma forma que o casal formado pelo homem e pela mulher vão ter alguns problemas no momento da dissolução, os mesmíssimos problemas são enfrentados pelo casal homoafetivo, principalmente no que diz respeito aos filhos, às questões patrimoniais. Afinal de contas, a relação em si não vai se diferenciar tanto, né? Como você bem colocou, na Constituição Federal a gente tem diversos modelos, né, de família. A gente costuma dizer que o rol não é exaustivo, é um rol exemplificativo, ou seja, é como se a Constituição fosse uma grande mãe e tudo que
for posto para ela e puder ser reconhecido enquanto família, ela vai preferir ter essa postura. É por isso que ela abraçou também a família homoafetiva, né? E os casais homoafetivos, aí uma experiência um pouco particular, um ponto de vista pessoal, eles, no momento da dissolução, se comportam de forma semelhante, óbvio, são iguais, mas com relação aos filhos, muitas vezes existe uma preocupação, inclusive exacerbada. Por quê? Porque a criança, via de regra, ela já enfrenta o primeiro ponto que a faz diferente dos demais colegas. Infelizmente, existe essa diferenciação, a gente trabalha para que isso não se perpetue, mas existe, a gente tem que reconhecer. E aí eles têm toda uma preocupação de não estigmatizar, não colocar mais um estigma. Ou seja, eu não sou apenas filho de um casal homoafetivo, mas eu também sou de um casal homoafetivo que está divorciado. Então eles têm esse trato também de tentar minorar o impacto sobre os filhos. Às vezes eu percebo isso com um pouco mais de sensibilidade do que nos casais tradicionais. Isso mesmo, doutora? Isso, eu acho que há uma sensibilidade maior, até porque, assim, já são casais que, pela constituição da nossa sociedade, também já vem são vítimas de preconceito. Então, assim, há uma sensibilidade maior para que seus filhos também não sejam submetidos a isso. Então, há um olhar diferenciado no trato com essas crianças para que eles também não venham a ser vítimas também de preconceito. Se a gente pudesse observar, no decorrer dos tempos, a variação do chamado direito de família, né? Que se tornou talvez uma especialidade há pouco tempo, né? Ser uma especialidade específica, direito de família. Antes, se a gente for buscar na história, vai ver que esse direito de família está incluído em outras formas de direito e não numa forma específica, né? A gente pode analisar essas mudanças na legislação do direito de família através de uma observação do comportamento da sociedade, porque às vezes as leis ficam atrás da sociedade, a sociedade avança. E o que fazer diante disso, quando as leis estão bem atrás do que pensa a sociedade, do que ouve a sociedade? Mas eu vou querer a resposta de vocês. Daqui a pouco a gente vai fazer um pequeno intervalo e daqui a pouco a gente volta para continuar a nossa conversa com a advogada Fernanda Lima e a defensora pública Ângela Valdivino. Até já. A criança incapacitada tem direito à educação e cuidados especiais. Estamos de volta no programa Políticas aqui pela TV Nova Nordeste, conversando hoje sobre casamento, divórcio, legislação do direito da família. Quem está aqui conosco é a advogada Fernanda Lima e também a defensora pública Ângela Valdivino. No primeiro bloco vocês vimos a conversa específica sobre o desdobramento dos divórcios, o número de casamentos e como a lei, como essa legislação do direito de família está atrás do comportamento da sociedade. Foi essa pergunta que ficou no ar no final do primeiro bloco. Eu queria saber, tanto da defensora pública, como advogada, como também como essa lei ficou atrás do comportamento da sociedade. O que fazer diante disso, quando a sociedade está mais avançada do que essa legislação de direito de família? Eu enxergo que ao longo do tempo, enquanto a legislação ela não acompanha esses novos formatos, essas novas modificações, é o que a gente chama de a jurisprudência, que são os entendimentos dos juízes, eles têm que se adequarem a essa nova realidade, que não espera a gente tem aí um novo Código de Processo Civil que entrou em vigor esse ano, 2016, em março. Então, assim,
N mudanças já existiam e já eram colocadas em prática pelo Poder Judiciário, que não poderia esperar a vigência de um novo código, onde o anterior era de 1973, para se adequar a essa nova realidade. Então, hoje a gente vê N aplicações que já eram colocadas em prática e que foram, agora estão expressas no novo Código de Processo Civil, por exemplo. Né? Então, assim, algo que antes eu posso destacar, por exemplo, na pensão alimentícia existia algo que era a execução de alimentos, onde existia uma súmula do STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, que dizia que você tinha que cobrar os 3 meses para trás e todos que se vencerem no curso do processo. Isso não estava na legislação, no Código de Processo Civil. Hoje está expresso, mas a jurisprudência, o STJ, adotou esse entendimento. Então, ao longo do tempo, a prática mostrou que tinha que ser aplicado para se ter efetividade. E aí a legislação agora, no ano de 2016, ratificou e colocou expressamente no novo Código de Processo Civil. Isso eu vejo como se fosse a mesma coisa acontece. Mas como vinha acontecendo, como você acabou de afirmar, e pode acontecer mais adiante também, os juízes passam a decidir sem uma legislação pré-aprovada? Sim, cria-se entendimentos a partir, não só os entendimentos deles, baseado também em doutrina. E aí, aquele entendimento se transforma numa aplicação prática, que posteriormente, quando a lei muda, ela pode ser expressamente ratificada. Foi o que aconteceu no novo Código de Processo Civil. Eu citei um exemplo, mas tem diversos casos que também acontecem dessa mesma forma. Aquele entendimento daquele juiz ou de uma corte, ela se torna, como se fosse uma lei, é o que a gente chama de a lei infrainstitucional, que é o seguinte: aquele entendimento ele passa a ser aplicado. Ele não é uma lei expressa, mas é uma prática que está sendo corriqueiramente aplicada. Então, aquilo da lei passa a ser um entendimento em linhas gerais. Fernanda, esse entendimento levantado aí pela defensora pública, isso não é um risco para a sociedade, não? O juiz, você como advogada, que está sempre do outro lado do balcão ou da mesa dos trabalhos, o entendimento do juiz passa a ser mais importante do que uma legislação? Veja bem, a gente tem uma máxima no direito que é muito importante. Ela diz que o juiz ele não pode se furtar de analisar um caso em concreto que chega para ele. Ou seja, a missão dele é muito difícil. Independente dele ter uma legislação para ele se apoiar ou não, se um problema é levado, ele vai ter que se posicionar, certo? E aí o que é que acontece especificamente com a área de família? É uma área de evolução constante, lógico, o direito é produto da sociedade. Todas as áreas do direito estão sempre ali se vinculando e produzindo suas alterações de acordo com o que a sociedade vai oferecendo como necessidade dela. Mas na área de família, isso acontece com muito mais rapidez. Por quê? Porque, digamos que é a célula base, é onde a sociedade se constrói, ela se forma, e lógico que nas últimas décadas isso vem acontecendo com maior frequência. E aí o que é que vai acontecer com o juiz nesse caso? Ele vai ter em mãos situações que o ordenamento não previu. A legislação de família é uma legislação base, a gente tem lá no Código Civil os artigos que dizem respeito, digamos, às regras básicas. O Código Civil ele é de 2002, ele não é mais um código tão recente. A doutora citou aqui o Código de Processo Civil, que também complementa essa legislação. Mas os artigos de família, muitos deles estão no Código Civil. Mas o que é que vai acontecer? Chega na mão do juiz, diariamente, todos os dias, situações que não estão previstas na lei. E ele não pode se furtar de resolver. Fernanda, é super difícil isso, ele vai se balizar em quê? E não causa insegurança jurídica? Bom, a gente tem a jurisprudência para auxiliar, como a doutora falou, mas a gente tem principalmente a doutrina, né? Que são os estudiosos que estão ali no dia a dia, psicólogos, professores, observando a sociedade e trazendo informações sobre esses fenômenos que estão acontecendo. Então, o juiz, na hora que se depara com um caso que não está previsto na lei, ele vai se auxiliar dessas ciências paralelas para tomar uma decisão que ele julgue mais justa. A gente, para balizar essa decisão do juiz, vai ter a jurisprudência, ou seja, tem um colega dele, tem um tribunal que já se pronunciou num caso não idêntico, mas semelhante. E aí, nesse caminho de semelhança, que hoje a gente chama de precedente, é o que o novo Código de Processo traz bastante, ele vai tentar construir segurança jurídica, né? Nossa grande fonte de lineamento dessa situação são os tribunais superiores. Então, é o STF e o STJ. Ele vai buscar
trazer segurança através das decisões dos tribunais superiores. A Câmara Federal aprovou recentemente o chamado Estatuto da Família, até um projeto levantado pelo deputado pernambucano Anderson Ferreira, agora eleito prefeito de Jaboatão, aqui na região metropolitana, e é uma visão, da visão do deputado e de toda a bancada evangélica, é uma visão conservadora desse relacionamento de famílias. Isso daí não provoca um retorno ao passado, numa visão muito tradicional do que seja a família? A gente tem que respeitar a opinião de todo mundo, né? Mas, assim, especificamente com relação a esse projeto de lei, na verdade, tramitam dois. Existe o Estatuto da Família, uma proposição do Anderson, e existe o Estatuto das Famílias, que foi realizado pelo IBDFAM, que é o Instituto Brasileiro de Direito de Família. Os dois estão lá na Câmara tramitando. Basicamente, para diferenciar, no Estatuto da Família, o nome está explicando, ele traz um modelo padrão de família, homem, mulher e filho. E o Estatuto das Famílias, ele traz essa ideia que, a meu ver, aqui está na Constituição Federal, de que não existe um modelo, mas sim vários modelos de família e que a gente não tem no ordenamento nenhuma limitação para reconhecer. Até porque, como a gente mencionou aqui no início, o direito ele não está ali para estar fazendo julgamento de valor do amor, do sentimento dos outros. Ele está apenas tentando regular e auxiliar da melhor forma essas tratativas. Mas os dois estatutos estão em trâmite. Eu, particularmente, apoio e quero muito que seja aprovado o Estatuto das Famílias, por ser um estatuto inclusivo, por ser um estatuto feito com base em diversos estudos. E me preocupa bastante o trâmite por trazer do Estatuto da Família, que é o outro estatuto, porque tem essa visão, que é uma visão muito carregada pela religiosidade, né? A bancada evangélica, ela sustenta, ela vai dar o apoio necessário, mas nós vamos trabalhar, eu sou membro também do IBDFAM, e a gente está trabalhando em todas as frentes para conseguir um apoio para que o Estatuto Plural seja aprovado, né? Para que a gente não tenha nenhum... Doutora Ângela. Concordo, eu sou adepta também ao Estatuto das Famílias, eu acho que todo cidadão ele tem que ser respeitado, então assim, veja bem, hoje mais de 50%, isso é a estatística do IBGE, existem os formatos de famílias não são pai, mãe e filho. Então, quer dizer, mais da metade dos formatos que existem. Então, como a gente ignorar isso? Como a gente dizer aquela criança que é criada por um avô, por uma avó, por um tio, dizer que ela não existe? Então, assim, a gente está falando aqui de adequações, que a gente tem que se adequar, que a legislação tem que se adequar às práticas. Então, assim, como ignorar isso? Eu acho que não. Acho que a gente pode ir até além, né? A gente hoje está vendo aí os direitos das minorias, então assim, a gente lida muito com os transgêneros que querem ser incluídos, né? Os homossexuais, então assim, a gente não pode ignorar essas pessoas que são cidadãos, que recolhem impostos, que têm os seus direitos e têm que ser respeitados. Fora dessa visão que a gente pode chamar de mais conservadora do Estatuto da Família, há também uma constatação real, que é uma espécie de desagregação familiar, né? Como você falou, vários tipos de família e também vários tipos de casamentos e uniões que dão em nada, né? Quer dizer, às vezes geram filho, às vezes não geram. A média de casamento no Brasil, pelo menos os casamentos legais aqui, de acordo com o IBGE, é uma média de 15 anos. Isso daí talvez seja uma média muito otimista para todo o padrão nacional, porque o que se vê é uma coisa completamente diferente, né? Essa desagregação familiar contribui para toda essa confusão relativa aos divórcios, às separações? Eu creio que enormemente, eu lido diariamente, né, assim, numa vaga de família e assim, eu vejo que isso está muito atrelado também a uma questão macro, uma questão de educação básica, né? Uma questão da inserção dessas pessoas na sociedade mesmo, poder aquisitivo, a ausência do Estado na presença da sociedade quando se busca. Então, assim, são muitas famílias que estão muito carentes, assim, de uma educação, de uma saúde, e aí isso acaba desembocando, sim. Aí você pode dizer, mas que relação? Total, ao meu ver, que lido na prática, vejo
totalmente correlacionado, porque, veja, é uma ausência de educação doméstica, às vezes aquela mãe que tem que ir trabalhar e matar um leão todo dia, e aquele filho fica em casa ao léu, e aquele pai também, muitos adolescentes tendo filhos muito jovens, e esse filho, essa relação, às vezes 15, 16 anos, essa relação antes dos 20 anos já terminou, e aquele filho fica no vácuo ali, sendo criado às vezes por um avô, por um tio, enfim, às vezes até ao olhar de um vizinho, e aí essa criança fica sem bases de princípios morais, de princípios éticos, de valores familiares. Então, assim, isso tudo desemboca nesse aumento de dissoluções, de divórcios. Por quê? Porque é uma desagregação da família, como você falou aí, devido esses filhos estão sendo concebidos, mas sem uma base, sem um pai e uma mãe que às vezes não desejavam, mas aquele filho veio e ele vai ter que criar, e às vezes não tem essa condição e transmite isso para um avô, para um tio, para alguém, e aí essa degradação vai acontecendo e a sociedade acaba sendo respingada também com aquele ser humano que está se desenvolvendo de qualquer forma. Fernanda. Com relação a essas alterações da sociedade, eu uso como exemplo um escritor que eu gosto muito. Ele chama-se Zygmunt Bauman, e um dos livros mais famosos dele é A Modernidade Líquida. Ele estuda a sociedade e faz comentários justamente sobre esses temas que a gente aqui está colocando. E para Bauman, hoje a gente vive de forma muito acelerada. Tudo acontece no mundo de forma muito rápida. É uma consequência, lógico, da evolução tecnológica, da evolução das relações. Mas o ser humano, o homem, ele não estava preparado para lidar com muita informação e com muita evolução num curto período de tempo. E qual a consequência disso? Ele traz para dentro dos relacionamentos interpessoais a mesma velocidade com a qual ele é tratado na tecnologia, digamos assim. E aí, no direito de família, é a primeira área, a área mais sensível, onde nós vamos sentir o quê? Num primeiro momento, a gente acha que é uma fragilidade dos relacionamentos, né? A gente diz que a família está em xeque, ela está fragilizada, ela está se dissolvendo. Eu tenho uma visão um pouquinho diferente. Por quê? Se a gente vive num mundo hoje com tantas opções de família, com tantas opções de multiparentalidade, como a gente está colocando, e o IBGE ainda traz um número de mais de 1 milhão de casamentos. Para mim, o casamento aqui no Brasil ainda continua sendo a instituição preferida. Nós somos monogâmicos por essência, e eu não acredito que vamos deixar de ser, nem no curto nem no longo período social, mas eu vejo um fortalecimento da instituição. Está se dissolvendo muito? Tá. Por quê? Porque a gente está aprendendo a lidar com o outro de forma diferente, né? Talvez a gente tenha assim, um pouco menos de paciência no relacionamento e isso gere uma dissolução mais rápida, mas a gente está se refazendo muito rápido. Então a gente está casando e a gente está descasando. Se é bom, se é certo, eu já não sei. Mas eu não estou vendo o casamento como uma instituição falida. Eu estou cada vez mais acreditando nele. Acho que as pessoas aqui no Brasil estão na mesma linha. Exato. Se a gente for buscar no tempo, havia toda uma preparação, tanto por parte da mulher como por parte do homem para o casamento, para constituir a família, dando um ar de importância a essa instituição. Mas depois a coisa desandou e as pessoas às vezes se casam por motivos não muito fortes ou por não ter uma consolidação do realmente que é, e separa muito cedo também. Né? Eu acho que você é certo. Assim, existia um formalismo para se chegar ao casamento, né? Na verdade, a mulher era preparada para isso e o homem também. Mas eu acredito que, embora hoje a gente não tenha tanto formalismo, ele não perdeu a credibilidade. Ele continua acontecendo, né, doutora? Isso, eu só acrescentaria, só dizendo um fato que talvez... hoje talvez os divórcios aconteçam muito mais porque, sei lá, 50 anos atrás o casamento era uma profissão para a mulher. A mulher ela não estava inserida no mercado de trabalho, então o destino dela era casar e o homem era o provedor. Hoje não, hoje a mulher está no mercado de trabalho, muitas mulheres são chefes de família, então assim, isso também ela acaba tendo voz, acaba tendo vez, então hoje ela determina se ela quer ou não ficar casada. Antes não era assim, antes quem definia se queria ou se não queria ficar casada era o homem, porque ele era o provedor dessa casa. Acho que também tem esse fator, talvez o quantitativo de divórcios a incidência seja maior por conta disso, mas eu
sou da mesma opinião. Eu acredito que o casamento ainda é uma instituição extremamente forte e acho muito difícil ele se degradar com o decorrer do tempo. Felizmente, nosso